Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar o conteúdo do 7º ano do Fundamental 2, certo? Então, continuando aí, nós comentando sobre o reino animal, hoje nós vamos conhecer os plateumintos, certo? Vamos conhecer 3 tipos de plateumintos: as planárias, a tênia e os esquistossomos, certo? Então, abram o livro de vocês aí na página 230, certo? Esse assunto é um assunto bem teórico, então vamos aí acompanhando pelo livro, ok? Então, plateumintos, né? Aqui ele coloca uma figura, né, de um caramujo, certo? Parasitado por Leucochlostridium paradoxum, né, por um outro animal, certo? Então, olha só, esse caramujo ingere os ovos, né, do paradoxo. No interior do corpo do caramujo, larvas eclodem dos ovos e se deslocam para a região das antenas, onde se desenvolvem em outro tipo de larva. A presença desse verme interfere no sistema nervoso do caramujo, olha só, que ao passar a se expor à luz e aos predadores, como as aves, no alto dos galhos, né? Ao ser consumido por uma ave, a larva se desenvolve e dá origem ao verme adulto, que passa a liberar ovos nas fezes das aves. Olha só como é a situação, certo? E aqui ele coloca uma primeira indagação: qual é o tipo de relação que o paradoxo estabelece com o caramujo, né? A relação aí de parasitismo. Qual é essa relação? Como ocorre essa relação de parasitismo? É quando um animal ele se alimenta dentro de outro animal. E esse animal, né? Ele não está sendo beneficiado, ele está sendo consumido, certo? Tem um parasita dentro dele que está consumindo ele, certo? Então, o animal se encontra na antena do caramujo, né? Assim como os outros invertebrados, popularmente é chamado de verme, certo? Por causa do formato do seu corpo, certo? Paradoxo é um representante do filo dos plateumintos e vive no interior de espécies de caramujos e aves, em uma relação de parasitismo, certo? O termo plateumintos provém do grego chato e eumintos, verme. Esse filo inclui animais que podem ser parasitas ou de vida livre, certo? Habitando aí ambientes com água doce, mar e o solo úmido. Os plateumintos, né, obtêm os nutrientes que precisam por meio da ingestão de alimentos e das relações de simbiose ou parasitismo com outros seres vivos, certo? Em geral, os plateumintos não apresentam estruturas especiais de circulação e trocas gasosas, certo? Então, olha só, o formato achatado do corpo favorece que as trocas gasosas entre os tecidos e o ambiente ocorram por meio da epiderme, certo? Da pele deles, correto? Comparado aos poríferos e quinidários, o corpo dos plateumintos apresenta uma organização mais complexa, certo? Com tecidos, órgãos e alguns sistemas. Olha só, já possuem tecidos e órgãos e alguns sistemas nos plateumintos, certo? Então, vamos lá, né, conhecer as planárias primeiro. As planárias, olha só. As planárias, né, são um exemplo de plateuminto de vida livre, certo? Que pode ser encontrado em ambientes aquáticos ou em solos úmidos, certo? Então, aqui ele coloca uma estrutura aqui de uma planária, certo? Tem aqui a planária, olha aqui a planária, o desenho da planária, e tem aqui uma foto de uma planária de como ela realmente é, certo? Aqui, ó, no desenho da planária, né? Aqui, ó, são os ocelos, que são estruturas responsáveis pela percepção da luz, mas incapazes de captar imagens, ou seja, elas são cegas. A única coisa aí que elas captam
é a percepção de luz, se há luz ou não no ambiente pelo qual elas estão, mas elas não enxergam como a gente. A gente enxerga, ó, eu estou vendo aqui, eu estou vendo um livro, eu estou vendo um quadro, certo? A única percepção que elas têm é se tem luz ou não, certo? Aqui, ó, bem aqui nesse pontinho preto, bem aqui esse pontinho preto, é o poro genital, que é um orifício pelo qual ocorre a troca de gametas durante a sua reprodução, certo? E essa partezinha assim, aqui grande, certo? É a faringe, né? Que é uma estrutura em forma de tubo que é estendida para fora do corpo sobre o alimento, certo? E aqui fica bem aqui a boca, ó. Bem aqui fica a boca, certo? Que é o local por onde o alimento é ingerido, certo? Olha só, o alimento é ingerido no meio dela, não é nem aqui perto dos olhos, ó. É no meio dela, no meio do corpinho dela, certo? Das planárias, certo? Então, a maioria das planárias é carnívora, olha, elas gostam de carne, certo? Alimentando-se de pequenos invertebrados ou restos de animais mortos. O sistema digestório desses plateumintos é incompleto, ou seja, o alimento ingerido e os produtos da digestão passam pela mesma abertura, a boca, certo? Dessa forma, o sistema digestório das planárias é composto por boca, faringe e intestino. E assim como os quinidários, elas não apresentam ânus, certo? As planárias têm grande capacidade de regeneração, permitindo a elas regenerar partes perdidas, né? Além disso, esses plateumintos adultos são hermafroditas e podem se reproduzir assexuada ou assexuadamente, né? Aqui, ó, eles dão exemplo de reprodução, na reprodução assexuada, né? Que é quando uma planária sofre uma divisão transversal do seu corpo. Olha aqui, tem aqui a planária, né? E essa planária aqui, ela é dividida, ó, no meio. Ela é dividida, certo? Então, cada uma das partes, elas vão se desenvolver de maneiras independentes, dando origem a outro indivíduo, certo? Olha só. Partiu aqui, né? Essa parte foi embora e ela aqui, ó, só restou essa partinha da cabeça. E aqui ela se desenvolveu. Essa parte do rabinho, vamos dizer assim, né? Foi embora. E essa parte do rabinho se desenvolveu e se desenvolveu aí a sua cabecinha, certo? Essa é a forma de reprodução assexuada, certo? Aqui na reprodução, ó, sexuada, né? Aqui, ó, duas planárias, elas se unem, né? A região vertebral do corpo e trocam gametas masculinos por meio dos poros genitais, certo? Então, elas vão se unir aqui, elas vão trocar gametas através daquele poro genital, certo? Correto? E lá, ó, ele vai chegar, esses gametas vão chegar lá, né? Aonde? No órgão reprodutor feminino, certo? E vice-versa, certo? Que aí vai ocorrer a fecundação do zigoto, formando aí os ovos, né? E esses ovos, né, eles vão ser depositados no ambiente, certo? Então, essas planárias novinhas, né, idênticas, né, iguais aos adultos, mas sexualmente maturas, né, eclodem aí dos ovos, certo? Tênia, olha só a tênia. A tênia, vamos lá. As tênias são exemplos de plateumintos parasitas que vivem no interior de outros seres vivos, chamados hospedeiros, olha só. E dos quais absorvem os nutrientes, causando doença tanto nos seres humanos como em outros seres vivos. Gente, muitas pessoas, elas têm, né, a tênia. Muitas pessoas não, algumas pessoas, né, infelizmente desenvolvem aí através dos alimentos a tênia, certo? E a tênia, ela vai se desenvolvendo, ela se desenvolve tanto que a barriga da pessoa fica grande. Chega um ponto, quando ela se desenvolve muito, que a barriga da pessoa fica muito grande, parece que a pessoa está grávida.
e a pessoa sente fraqueza, sente febre, né? Ela come, mas parece, ela sempre sente fome, né? Então, tudo isso, a tênia, ela absorve todos os nutrientes do corpo humano, ela causa cansaço, ela causa algumas doenças, certo? É um animal parasita muito forte, muito poderoso, certo? Então, vamos lá para a estrutura da tênia, certo? Vamos lá. Olha só, a tênia tem aqui, ó, a cabecinha dela, ó. A cabecinha dela, olha só, né? O que é chamado de aqui, essa parte de colo, que é a porção curta que une o escólex ao estróbilo. Nessa região são formadas novas proglótides, certo? Aqui tem as ventosas, né? Que são esses buraquinhos aqui, ó. As ventosas, né? Aqui, ventosas. E aqui em cima é o círculo de ganchos. Certo? Gente, esses ganchos, né? Quando a tênia tá no intestino de uma pessoa, esses ganchos, eles fazem assim, ó, no intestino, no estômago da pessoa, fazem assim, eles grudam. Fica grudado, não solta de jeito nenhum, não solta. Quando eles vão, quando a pessoa com tênia, né, vai fazer uma cirurgia para retirada dela, é muito difícil, porque além da tênia ela ser um parasita muito, né, de absorver os nutrientes do corpo humano, ela é muito forte em questão de força física mesmo dela. Então, para tirar a tênia, né, é muito difícil mesmo, certo? E tem aqui, né, o escólex, né, que representa as ventosas aí com os ganchos, né, que auxilia a fixação no intestino do hospedeiro, certo? Então, aqui, ó, eles colocaram uma figura real de uma tênia. Essa tênia aqui, ela pode atingir até 10 metros de comprimento. Gente, 10 metros é muito. 10 metros, imagina só. 10 metros dentro de uma barriga de um ser humano. Por isso que quando a tênia ela se desenvolve, quando ela tá adulta, quando ela tá lá nos seus 10 metros, a barriga da pessoa fica que nem a barriga de uma pessoa grávida, como se estivesse grávida, tanto homem quanto mulher, certo? Correto? Então, as tênias não possuem sistema digestório. Elas absorvem os nutrientes que precisam diretamente, né, do ser vivo que parasita através da superfície do corpo, que também é o local das trocas gasosas e a eliminação de excretas, certo? O hospedeiro, né, do parasita pode ser intermediário ou definitivo, certo? O hospedeiro intermediário é aquele em que ocorre o desenvolvimento da fase larval do parasita. Já o hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita atinge a fase adulta e onde ele se reproduz sexuadamente. Então, é bem complicado, não é mesmo? Tem a possibilidade de a pessoa ingerir os ovos ali, né, o parasita novinho, ele vai se desenvolver. Ou quando ele ingere o parasita já meio adulto, né, mesmo, e o parasita ele vai se reproduzir dentro do intestino da pessoa, formando outra tênia, né? Que aí, ó, uma tênia já atinge 10 metros, com outra tênia vai atingir quantos metros? Mais 10 metros, 20 metros, olha só. Bem complicado, não é mesmo? Então, as tênias conhecidas popularmente como solitárias, certo? Se reproduzem sexuadamente por autofecundação e apresentam órgãos reprodutores masculinos e femininos em uma mesma aí proglótide, certo? Então, vamos lá. Quando parasita o ser humano, as tênias podem causar ateníase. Então, aqui é o ciclo da ateníase que ele coloca, certo? O ciclo da ateníase. Vamos lá. Primeiro tem o proglótide, né? No proglótide, né? Aqui tem os ovos, né? Que desprendem-se do corpo da tênia e são liberados no ambiente com as fezes dos seres humanos, certo? Aí aqui, ó, vem aqui no 2, ó. O 2 aqui tem o ovo,
né, presente nos proglótides que são liberados no ambiente contaminando o solo, né, as pastagens, as águas, o ambiente ao seu redor, certo? E esses ovos vem aqui a vaca, o boi e vai comer, olha aqui, ó, e vai comer, certo? Ingerindo aí a tênia, correto? Já aqui na 4, ó, tem o cisticerco. Aqui o cisticerco. O cisticerco, que é um embrião presente no ovo da tênia, né? E é liberado no intestino do porco, né? Aqui no porquinho, ou no boi, ou na vaca, certo? E é liberado aí, né? Migra para o sistema muscular do animal, dando origem a uma larva chamada cisticerco, certo? Depois disso, né, a pessoa vai lá, mata o porco, mata a vaca, mata o boi para consumir, para comer lá com a tênia, olha só, lá com a tênia, tá aqui, ó, tá ingerindo, certo? Ao se alimentar da carne suína, né, ou bovina, crua ou mal cozida, o ser humano pode ingerir cisticercos vivos, certo? E aí causando aí no corpo humano cisticercos que se desenvolve aí dando origem à tênia, que reinicia o ciclo, certo? Então, o que a gente pode observar, né, em relação à tênia? Gente, toda vez que vocês forem assar carne, tanto bovina, quanto de vaca, quanto suína, ou cozinhar, ou fritar, ou assar, cozinhem bem, fritem bem, assem bem. Não tem nada de, aquela carne mal passada é melhor. Não. Tem que ser bem assada, justamente para evitar esse parasita, certo? Para a própria saúde de vocês, certo? Tem gente que quando faz churrasco lá no final de semana, diz assim, eu quero uma carne mal passada, eu prefiro carne mal passada. Possa ser que nessa carne tenha aqui, ó, o cisticerco, né? Os ovos da tênia. E aí a pessoa consome, né? Começa, né? Ingere. E aí a tênia vai se desenvolver no intestino da pessoa e vai causar um grande problema de saúde. Um grande problema gravíssimo de saúde. Certo? Então, vamos lá para os esquistossomo, certo? Vamos lá. Esquistossomo, né, que é um parasita que se alimenta de tecidos e fluidos de seu hospedeiro, né? Um animal vertebrado, ou seja, um animal que tem ossos, que tem vértebras, certo? O sistema digestório é incompleto, composto por boca, faringe e esôfago, certo? Então, ó, tem aqui a estrutura dele, né? Observem aí no livro de vocês. Tem aqui a estrutura dele, né? Aqui, ó, de uma fêmea, certo? E nessa fêmea aqui, ó, tem um corpo longo e fino e geralmente aloja-se no sulco ventral do macho, certo? Bem aqui, ó, bem aqui, certo? Essas duas partes aqui, esses dois buraquinhos aqui, são as ventosas, né? Que são as estruturas que auxiliam na fixação do animal aí nos tecidos do hospedeiro, certo? E aqui, ó, são os machos. Essa parte grossa aqui é o esquistossomo do macho, certo? Que é mais curto e espesso do que da fêmea. Apresenta um sulco na região ventral do corpo, certo? Correto? Então, ele possui, assim, essas estruturas, tanto aqui o macho quanto a fêmea. A fêmea aqui por dentro do macho, né, e suas ventosas, certo? Então, né, de acordo com o que foi passado para vocês, vocês irão fazer a atividade aqui, ó, da página 234 e 235. Na página 234 e 235 fala justamente sobre aí, ó, a esquistossomose, certo? Correto? Vocês vão ler aqui a reportagem, né? Vai ter um textinho e vocês vão responder essas questões aqui, certo? Correto?
Então, a nossa aula de hoje foi essa. E não esqueçam de fazer todas as atividades, tanto do livro quanto os exercícios de fixação, certo? E até a próxima!